Quando eu e você se dispusermos a fazer a vontade dele, a fazer aquilo que ele tem empenhado, aquilo que ele tem projetado, então eu e você vamos estar na dispensação do Senhor. Então nessa noite você vai aprender um pouco sobre o livro de Apocalipse, ao qual estamos estudando nesse mês, e vamos nessa noite entender um pouco sobre a queda da Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. Então você hoje vai entender essa cidade, sobre essa mulher adúltera, sobre isso que Deus simboliza aqui. E você vai sair daqui entendendo que é necessário eu e você se aproximar mais de Deus. E é necessário eu e você fazer a vontade de Deus. Então que nós possamos abrir a nossa mente, preparar o nosso coração para que possamos entender aquilo que Deus projetou para o homem e para a mulher. Amém? Vamos abrir a Bíblia. Apocalipse 17, versículo 1. Vamos ver já o que ele já diz ali, para que possamos assim estar fazendo menção dessa palavra de Deus ao qual ele traz no meu coração e no teu coração. Então que nessa noite você possa se abrir para Deus. Abra o seu coração e comece somente a glorificar a Ele pela oportunidade que Ele nos dá de estar na casa dele mais uma vez. Então somente temos que render graça a Ele, por mais um dia ao qual Ele nos concede e aprender um pouco mais da sua palavra. A palavra diz: e veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, falou a João. Para quem não veio, para quem não está estudando, ou para quem não acompanhou um pouco, aqui é João recebendo a revelação de Deus. Disse: vem, mostrarei-te a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas, e aqui a gente já pega um tópico, que água, na Bíblia, ela vai relatar algo que é muito interessante para nós cristãos. A água, muitas das vezes, era sinal de vida. Sim ou não? Em alguns momentos, ela é passada aqui como sinal de vida. E Jesus disse a uma certa mulher, se você quiser grifar aí, ou quiser marcar para depois ler, lá em João 4, aonde é necessário passar pelo poço, e ali está uma certa mulher, uma mulher samaritana, aonde ele pede água para beber, para matar a sua sede, Mas na Bíblia vai dizer que os samaritanos não se comunicavam com os judeus. E ali o Senhor já quebra um paradoxo, aonde eu e você temos que entender que eu e você temos que quebrar os paradoxos. Que maneira? As pessoas que às vezes tentam fazer você parar, as pessoas que muitas das vezes não falam com você vai dizer: eu tenho que quebrar essa barreira. Ei, é você que tem que quebrar essa barreira. Aí o Senhor chega e pega para aquela mulher, me dá de beber. E o que ela responde? Como poder eu dar de beber que você for? E nem vasilha você tem. Aí o Senhor diz: mulher, se tu soubesse quem te pede de beber, tu não somente pediria, mas a água que eu tenho para te dar é uma água que jorra vida, uma vida eterna. É essa palavra que tem que florescer e que tem que aquecer o meu e o seu coração. É essa palavra que diz: ei, a água que o Senhor Jesus tem para a vida das pessoas aí fora é uma água que jorra vida, e vida com abundância. E aí a gente vê aqui em Apocalipse, que fala no versículo 1, ali, que a prostituta estava sentada sobre muitas águas. Então muitas águas vai dizer que é muitos povos, ou muitas nações, ou pessoas que se enquadraram no projeto de Satanás, ou pessoas que muitas das vezes escutaram essa palavra, ao qual o Senhor disse: ide e pregai a todo mundo, e todo aquele que nele crê será o quê?
e batizado. Mas muitas das vezes as pessoas, com seu livre-arbítrio ou com as suas escolhas, ela decide tomar suas próprias decisões. E nessa noite, a decisão que você tomou foi uma decisão sábia, de estar aqui na casa do Senhor, querendo aprender dele. É ele que tem a sabedoria para mim e para você. Né? E aí vê aqui aonde João, né, tem essa visão. Eu queria que Abraão isso para mim ali, para entender o que é a escolha, o que é que o cristão, o que é que as pessoas têm todos os dias. Não é assim? Porque quando eu acordo, né, eu, no meu trabalho secular, faço uma escolha. Eu tenho que ir trabalhar, porque eu tenho que sustentar a minha família, a minha casa. Então todos os dias você faz uma escolha. Ao acordar você escolhe se vai atrás do emprego, se vai tomar um banho, se vai ler um livro, se vai ver um filme. Então todos os momentos a gente fazemos escolha. E Tiago vai nos alertar aqui sobre uma escolha. Eu quero que vocês abram aqui a Bíblia lá em Tiago 4, versículo 4, e a gente vai ver que escolha é essa que nós cristãos temos que tomar todos os dias, né? Ao qual o Senhor vai falar aqui uma escolha que você teve ao entender que é necessário se render aos pés do Cordeiro de Deus, ao nosso Jesus. Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de? Não é eu que estou falando, é a palavra que diz. Ei, se você quiser estar próximo de Deus, esqueça o mundo. Esqueça a regalia que o mundo tem para lhe oferecer. Se você quiser estar enquadrado no projeto que Deus tem para a sua vida, que é um projeto bom, perfeito e agradável, a Bíblia vai dizer que se eu escolher ser amigo do mundo, automaticamente eu serei inimigo de Deus. Então as pessoas, muitas vezes aí fora, quando você leva um folheto, traz uma mensagem que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus restaura, ele diz: eu sei, mas a escolha que ele toma é o caminho ao qual ele quer percorrer. Então eu e você temos que fazer o nosso papel, dizer: ei, Jesus é bom, ei, Jesus transforma, ei, Jesus liberta. Agora cabe à pessoa fazer a escolha, sim ou não? Sim. Mas se ela diz: não, eu quero ser amigo do mundo, automaticamente ela quer ser inimigo de Deus. Porque não pode você agradar a Deus e agradar ao mundo. Se a Bíblia diz que quando a gente desce nas águas, a gente morre para o mundo. Então, quando a gente morre para o mundo, temos que esquecer as coisas do mundo. Mas como assim? De que maneira? Será que eu tenho que parar com o mundo? Não. Você tem que estar sempre fazendo a escolha. Será que Jesus quer? Ou quer que eu faça assim? Ou de maneira que a Bíblia nos ensina? Então, todos os dias, quando você acordar, leia um versículo, peça ao Espírito Santo para conduzir os seus passos, né? Então, que eu e você possamos entender que essa escolha se faz necessário todos os dias. E todos os dias ao acordar é uma nova oportunidade que temos. E aqui, nesse versículo, nós começamos a entender que João viu ali, né, aquela mulher, né, que pode ser chamada de Babilônia também, uma cidade, né, que não agradou o coração de Deus. Viu ela sobre as águas. E águas quer dizer vidas. Então quer dizer que os anticristos que vão reinar nesse período, eles vão conquistar muitas pessoas. Muitas pessoas vão ter uma escolha ao qual eu e você tomamos uma escolha diferente. Que escolha foi essa? Estarmos aqui adorando meu Deus. Estamos aqui dizendo que Ele é bom, que
que Ele é fiel, que vale a pena servir esse Deus, que vale a pena estar na presença dEle, que vale a pena o sacrifício ao qual nós passamos. Porque quando Ele fala, no mundo tereis aflições, é aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o Senhor diz: ei, você vai passar por luta, você vai passar por dificuldade, mas eu vou estar com você. E quando Jesus está conosco, nós vencemos qualquer obstáculo. Não é assim? Porque a Bíblia vai dizer que quando Ele está no controle da situação, pode vir a tempestade, pode vir o deserto, pode se levantar o gigante, mas mesmo assim Ele vai nos garantir a vitória. E aqui nós sabemos que o cristão fiel, né, aquele que entendeu, que leu a Bíblia e chegou até Apocalipse, ele vai entender que ele não vai passar por isso. Aqui é só um alerta para mim e para você, para que possamos aprender aquilo que João já teve uma visão. E ele aqui passa para a gente que essa visão a igreja não vai passar. A igreja é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Mas aquele que fizeram a escolha de não estar enquadrado no projeto de Deus, aí ela vai ter que passar por esse período da grande tribulação, né? Dos selos, das taças, e agora vem aqui os reis, né? Essa meretriz a qual ele fala aqui, vamos ver aqui, Abraão, você botar para mim, Apocalipse 17:2, né? E eu quero que você saia daqui entendendo que essas pessoas que não fizeram a boa escolha de não estar enquadrado no projeto de Deus, né? Nesse período aqui, ela não tem mais, né? Como eu e você temos hoje o direito de assim, de o Senhor chegar através de um profeta, de uma profetisa, e dizer: Jesus cura, Jesus ainda transforma. Nesse período aqui não vai ter mais isso. Nesse período que já passou-se, né? O período que você está pregando para essas pessoas, o período que você dizer que Jesus cura, transforma, liberta, restaura, porque aqui, né, já veio o anticristo e ele começou a reinar, né, a mudar a mente das pessoas, e as pessoas começaram a idolatrar, a dizer que ele que era bom, que ele que transforma, que ele que restaurava. Então eu quero que você entenda que o anticristo, ele tem, né, um poder ao qual foi dado de poder enganar, de poder fazer muitos milagres. A gente vê na Bíblia que o diabo, ele pode se transformar num anjo de luz, porque ele é um anjo de luz, mas para iludir as pessoas, para poder fazer você não entender o foco que ele quer somente a sua alma, né? Vamos ler aqui Apocalipse 17:2, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então aqui nada mais é que o diabo distorce, né? Porque aqui a gente pega, quando a gente vem cear com o Senhor, a gente pega um vinho que não tem álcool. Eu quero que você frise bem que não tem álcool, né? Aí as pessoas pegam essa passagem do vinho, né? Aí começa: não, mas não é proibido, mas os beberão não herdarão o reino dos céus. Então se você, né, se algo denomina controlado, é melhor que você se afaste, porque não adianta. Você começa com um copo, você começa a endossar, a gostar, né? Porque tudo aquilo que indicativo você começa a praticar, né? E em excesso você começa ali, né, a não ter mais controle da situação. Então a Bíblia vai dizer que é melhor que nós não façamos. Vamos ver aqui, eu queria que a nossa missão ali também, lá em João 7, 38 a 39. Vamos ver aqui o rio da água da viva, o sacrifício vivo, o nosso Cristo, o nosso Redentor, né? Aquele ao qual se doou o sacrifício por mim e por você na cruz do Calvário. João aqui vai relatar algo, né, bem interessante para nossas vidas, que possamos aprender com o nosso Jesus.
ele fala aqui. Quem crê em mim, como diz a... Então, frise bem aí, que ele fala aqui, é o Senhor falando, quem crê em mim, como diz as Escrituras, então você tem que se basear na palavra. Não é no que o pastor fala, não é no que A e B fala, se baseie na palavra. Está com dúvida de alguma pregação, de algo que foi falado? Venha para a palavra e vá orar. Não comece a ficar ou falar algo sobre A e sobre B, porque isso não vai resolver nada. Mas quando você vem para a palavra, aí Deus vai testificar aquilo que Ele tem para a sua vida, aquilo que Ele já projetou, aquilo que Ele já sonhou e aquilo que Ele tem arquitetado. Então você tem uma arma forte. Sabe o que é? A oração. A mente aberta, né? Você com a mente aberta, começa a vir aqui na palavra, Senhor, me dá uma palavra hoje. Eu quero ir para a tua casa, eu quero uma palavra tua. Se preocupa não, Ele vai te dar a palavra. Se preocupa não. Rios de água viva correrão do seu ventre. Então o Senhor Jesus aqui, Ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, igreja, se você crê no Cristo que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou, Ele diz que rios de água vivas correrão dentro de ti. E a palavra profética para a sua vida, você tem que tomar posse, porque é a fé, né? A fé diz que é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Então, quando você espera a volta de Cristo, porque estamos aqui esperando a volta dele, então nós temos que se preparar. A noiva tem que estar preparada, né? Porque a Bíblia vai dizer, né, que tinha 7, né, mulheres para a lâmpada ali, e 7 ali mulheres tolas que não vigiaram. Muitas pessoas não estão vigiando nesse período de pandemia, né? Ao qual estamos vendo aí pessoas, mais pessoas morrendo. Será que é porque o vírus está aí? Não, é porque as pessoas estão brincando, achando que é normal já se passaram 5 meses, né? E o vírus está aí do mesmo jeito, irmãos. Se a gente não tiver o cuidado, né? Ah, mas eu sou atleta. Tudo bem, você é atleta, mas você que é atleta tem um avô que foi atleta e hoje não é atleta mais. Você que é atleta tem um tio ou uma tia que pode ter sido atleta, mas hoje não é atleta mais. Então pense para com o próximo, não pense só para você, que você é jovem hoje, né? Está na sua força ali, né? Física, né? Natural, mas pense para com o próximo. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos vencer em nome de Jesus, né? Esse vírus vai passar, irmão, porque toda praga passou. Lá no Egito, Deus mandou 10 pragas para que o faraó viesse entender que o povo tinha que sair do caminho. Ei, talvez esse vírus está acontecendo para que o povo venha se aproximar mais de Deus, venha entender que Ele ainda está no controle da situação, Ele ainda está no controle da minha e da sua vida. Então aqui, né, em Apocalipse, quando ele chega aqui, como qualquer prostituta, os reis da terra e os habitantes da terra assim bebedaram com o vinho da sua prostituição. Então aqui nada mais é dizer: ei, o povo da terra parou de me adorar, o povo da terra parou de me glorificar, parou de dizer assim: vou colocar meu joelho e agradecer pelo pão de cada dia, pelo emprego que tem, pela oportunidade de amanhecer o dia e poder abrir os olhos, um simples olhar. E as pessoas muitas vezes não agradecem a Deus, né? Então o Senhor, Ele aqui mostra para João, né, uma visão ao qual que o reino aqui terrestre, as pessoas que vão estar aqui, elas não vão mais adorar o Senhor. Na Babilônia as pessoas não adoravam a Deus, mas tiveram 3 homens ali que fizeram a diferença. Teve 3 homens ali que disseram: não, eu posso até morrer, mas eu não me prosto de minha imagem. Eu posso até morrer, mas todavia eu vou adorar esse Deus, ao qual servirei, o Senhor, que é a sua sinceridade, a sua fidelidade.
Então não se preocupa não. Está faltando? Não se preocupa não, que Ele vai suprir. Aquilo que está faltando, Ele vai suprir. Somente creia. Creia que aquilo que está faltando, Ele vai suprir. Às vezes não é dinheiro não. Sabia? Às vezes não é dinheiro. Às vezes está faltando alegria no nosso coração. Às vezes está com dinheiro, mas está com uma tristeza tão grande no coração que o dinheiro não consegue suprir essa alegria que você precisa. Às vezes o simples abraço do irmão torna o seu dia muito melhor. Então comece a meditar, a entender a palavra do Senhor, porque ela quer falar comigo, com você todos os dias. Ao acordar, ao sair de casa, Senhor, me dá uma oportunidade, né? Nós cristãos temos que ter esse dever, irmãos, de fazer essa mudança, de trazer a alegria às pessoas que estão aí fora, né? Pensando tanto no vírus, que muitas das vezes esquecem do Deus que é maior do que esse vírus, né? As pessoas ficam tão perturbadas, tão paranoicas, que esquecem do Deus vivo, que faz água jorrar de dentro de você. E o milagre acontece, irmãos, porque nós estamos aqui porque é milagre de Deus. Cada um que tem uma história, cada um que foi um projeto que Deus projetou e vai se cumprir em nome de Jesus. Aquilo que Ele projetou para a sua vida vai se cumprir, porque Ele vai cumprir a palavra dele. Ele fala que pode passar os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Então ela não vai passar nem na minha, nem na sua vida. Vai se cumprir aquilo que Deus projetou para mim e para você. Amém? Abra o sinal para mim aí agora, Apocalipse 13, Apocalipse 17, o 13 e o 4. Vamos ler aqui, para poder esmiuçar mais um pouco. Apocalipse 17, 13 e 4. Glorifique esse Deus aí, gente. 3, depois eu vou. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de quê? De púrpura, de escarlate, e adornada com pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio de abominações e de imundícia da sua prostituição. Então a gente vê aqui uma simbologia, irmãos, ao qual João viu. Volta para Cristo. Aonde ele vê uma mulher, né? Talvez uma mulher bela, mas a sua prostituição, que aqui mostrou uma simbologia, não é a mulher não, viu? Não fico pensando que é uma mulher adúltera não, que é uma mulher que se transfigurou ali não. Aqui nada mais é que a Babilônia, né? E a Babilônia foi uma cidade adúltera, uma cidade pecaminosa, uma cidade ao qual o nosso Deus abominou, né? Pelos seus atos, pelas suas práticas. Roma também, a Grécia também, teve as suas práticas contra, né, o povo de Deus, ou contra Deus. E aí tem aqui alguns tipos dela que agrada muito o ser humano. Se você prestar atenção aqui, né, as suas vestes, né, é como um linho escarlate, né? E se você prestar mais atenção ainda, disse que ela tinha ouro, pérola, ó. Então tudo isso aí chama a atenção do ser humano. Todas as coisas chamam a atenção. Sabe por quê? Porque o homem, a mulher, ele tem a tendência a querer coisas boas. Sim ou não? É pecado ter coisas boas? Não. Mas quando você começa a colocar tudo isso na frente de Deus, né, aí começa a complicar o seu ministério. Quando você começa, né, a fazer, não, primeiro meu trabalho, primeiro meu
Cara, primeiro meu salário. Aí você começa a dizer, não, se der, eu vou para a igreja, porque eu estou muito cansado, eu trabalhei muito o dia hoje, Deus sabe, realmente Deus sabe. Deus sabe que você trabalhou. Mas se Ele não tivesse saúde, como é que você ia trabalhar? E aí temos que começar a pensar de que maneira que aquilo que Deus nos proporciona, né? Que Ele diz, comerás o melhor dessa terra. Mas para comermos o melhor da terra, tem que se enquadrar no projeto dele. Tem que ele estar em primeiro lugar, porque ele disse que não divide a glória dele com ninguém, nem com nada. Então, se você começar a colocar algo acima de Deus, ele vai dizer, então, peraí, quer dizer que eu lhe abençoo, lhe dou condições, lhe dou emprego, lhe dou carro, lhe dou casa, e você começa a se afastar da minha presença, tem algo errado. Será que tem algo errado com Deus? Será que Deus quer que você fique rico e se afaste da presença dele? Sim ou não? Não, igreja. Ele quer que você seja próspero, sim, para que você possa abençoar a igreja, as pessoas, né, que estão ao seu lado, mas tudo isso que você tenha a mente focada nele. Quando ele diz, buscai o reino e a sua justiça, ele está dizendo, ei, esqueça o ouro, esqueça a prata, esqueça a pérola, mas busque o meu reino, busque a minha presença, porque as demais coisas eu vou acrescentar. Se preocupa não, que não vai faltar o pão, não vai faltar saúde, né? Não vai faltar emprego para você, não se preocupa não, porque Deus, Ele supre a minha e a sua necessidade. E aqui a gente vê, né, que quando João tem essa visão, o povo ali estava esquecendo de adorar a Deus e estava praticando atos contra o nosso Deus, né? Então Deus aqui dá essa visão a ele, para que ele venha lembrar, para que ele venha ver que o povo, muitas das vezes, quando tem algo nas mãos, não consegue ter controle. Então ele só coloca na minha, na sua mão, a medida certa. Então não se preocupa não, se você está cheio de ouro, é porque ainda não é o tempo. Se você não está cheio de prata, é porque ainda não é o tempo de você ter suporte ou base para isso. Abra para mim aí, Abraãozinho. Lá em 2 Coríntios 11, 14. Aí vai ver aqui que o diabo engana muita gente. E muitas das vezes, irmãos, é com essas bênçãos, sabia? Com essas vitórias, com essas coisas que nós conseguimos achar com nossos olhos carnais, ter essa visão e muitas das vezes se afastando da presença de Deus. Ficamos ricos financeiramente, mas pobres espiritualmente. 2 Coríntios 11, 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Se nós voltar mais um pouquinho, volta aí agora para o 13. Quando ele fala assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolos de Cristo. A gente vê aqui aonde, né? Em 2 Coríntios aqui, que falsos apóstolos, pessoas, né, se denominam pessoas de Deus e muitas das vezes está enganando a sociedade. E no 14 ele diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar a mim e a você. Muitas das vezes ele vai vir, né, manso ali, criar situação para que você não entenda que é ele e comece a se afastar da presença do nosso Deus. Então comece a orar, que a Bíblia vai dizer, resistir ao diabo e o que? E ele o que, igreja? E ele fugirá de vós. Jesus, né, ali, quando ele foi tentado, ele resistiu, sim ou não?
40 dias, 40 noites, com fome, com sede, né? E o diabo ofereceu coisas boas, sim ou não? Não foi qualquer coisa que o diabo ofereceu a ele. Então, muitas das vezes o diabo não vai lhe oferecer qualquer coisa não se preocupe não. Ele vai lhe oferecer coisas boas para que você comece a se balançar. Mas eu quero que quando aparecer esses pratos, você lembre dessa palavra: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando vier a luta, a prova, o deserto, a dificuldade, porque vai vir, não se preocupa não. O vento vai soprar, porque Deus só prova quem Ele ama. Deus só corrige quem Ele ama. Então, se você está sendo lapidado, é porque Deus quer transformar a mim e a você. Então, esse processo é necessário, igreja. Nós estamos vivendo um processo ao qual temos que passar para que o Senhor e o nome dele seja glorificado na minha e na sua vida. Então, não comece a querer ou pensar em desistir. A caminhada somente começou. E você tem que prosseguir com seus passos, orando, persistindo, pedindo força ao Espírito Santo, para que Ele venha nos ajudar, né, a vencer cada dia os obstáculos que vão ser lançados na minha e sua vida. Muitas das vezes o gigante ele é maior, e aí pensamos em parar. Mas aí você tem que lembrar de quem? De Cristo. Ele deu a vida por mim e por você. O maior sacrifício foi dele. O meu e o seu deve ser em estar na presença dele, fazendo a vontade dele. Então você que se encontra nessa noite aqui, entenda que aqui João foi privilegiado de ter essa visão. E olha, ele escreveu para que eu e o Senhor possamos desmiuçar, né, esse processo ao qual as pessoas vão passar. E eu creio que você não vamos passar por quê? Porque o Senhor está nos alertando. E quando o Senhor nos alerta, é porque vai vir a luta, vai vir a dificuldade, mas você já foi alertado. Então prepara o teu coração, prepara a tua mente, prepara o teu corpo para suportar o vento que pode estar vindo contra a tua vida ou contra a minha vida. Prepara, porque a escolha sempre é a minha e a sua. O Espírito Santo vai bradar no seu ouvido. Mas se você não estiver com o ouvido sensível a escutar a voz dele, então as pessoas estão caindo por isso. Por isso que ele fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade vos. Que verdade é essa? É a palavra de Deus. É ela que vai nos libertar. Não é eu falar: ei, venha para a igreja que você vai ser liberto. Não, é você vir para a igreja e conhecer a verdade que é a palavra dele. É essa palavra que tem que entrar no teu coração e no meu coração, para que possamos ser libertos verdadeiramente, irmãos. Não adianta a gente vir só para a igreja e não ser liberto. Temos que vir para a igreja e querer que o Espírito Santo nos liberte. Isso é um processo, que é uma caminhada contínua todos os dias. É você entender que você é falho, que eu sou falho, que nós podemos errar agora, mas sermos como Davi, segundo o coração de Deus, que ao errar, venha se arrepender verdadeiramente. Porque não adianta você se arrepender agora, dá 2 passos, pecado todo. Aí se arrepende, dá mais 2 passos, pecado todo. Arrependimento é esse. É você se arrepender verdadeiramente de Senhor. Muda a minha história, muda o meu jeito de pensar, muda o meu jeito de falar, para que eu possa se enquadrar no seu projeto. Amém? Abraço, manda para mim aí. Apocalipse 5, ou 17:5. Vou dar continuidade aqui mais um pouco. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e a abominação da terra. Então a gente já sabia aqui, né, que a Babilônia é a mãe dessa parte do 6. E vi que a mulher estava embriagada de sangue dos santos e do sangue do testemunho de Deus. E vendo-a eu maravilhei com grande admiração. Certo? E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher
da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então aqui, por aí, aqui o anjo se questiona com João, porque João se maravilhou com aquela situação, aquela imagem que ele estava vendo. Mas sabe por que ele se maravilhou? Sabe por que ele pode se maravilhar? Quem sabe dizer por quê? Quem pode pensar assim? Por que será que Deus se maravilhou com aquilo tudo? Quem pode pensar assim na situação? E aí, quem pode me levantar a mão? Quem disser próximo aula de chocolate. Vai botar o chocolate, já está passando já. E aí, quem pode achar assim, rapaz, por que será que João se maravilhou com aquela missão que ele teve? E o anjo perguntou a ele. E aí, igreja, vamos lá aprender. Ninguém? Então vamos lá. Hoje. E a besta que viste foi e já não é. Há de subir do abismo. E ainda a perdição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admiraram vendo a besta que era, já não é mais do que virá. 9. Aqui o sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes. Esses 7 montes, irmãos, podem ser 7 reinos ou 7 reis, sobre os quais a mulher está assentada. 10. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. 11. Quem sabe me dizer quem são? Diga para você agora. Quem sabe dizer quem são esses 5 reis que já vieram? Quem sabe? Vamos lá, pode chutar. Vou dizer um: Egito. Vou dizer outro: Roma. Quer que eu diga outros 3? Nossa, Grécia. Babilônia é mãe. Mais um 4. Olha, tem 4. E aí? Vamos lá, as 9. E a besta que era e já não é, ela também, o 8º, e dos 7 vai a perdição. E os 10 chifres que vi são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. 13. Este tem o mesmo intento e integração do seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Então sai daí a admiração de João. Vocês pegaram aí? Sai daí essa visão aí, né? Que esses reis, esses anticristos, tudo isso que está para acontecer, quando chega aqui, aí João tem essa visão. Aí se maravilha. Sabe por quê? Porque pode se levantar qualquer coisa contra a tua vida. Pode se levantar o que quiser. Aqui se levantou reis, a besta, aqui Satanás fez tudo para tentar vencer Jesus. Mas o que é a coisa aqui? Eles combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os. Então aquele que se levanta contra Jesus, contra o teu ministério, ele não pode vencer. Talvez ele esteja vencendo a batalha, mas a guerra Deus vai vencer com você. Coloca Deus na frente, não vai com as suas mãos não, porque se for, você vai quebrar a cara. Mas se você colocar Deus na frente, você vai ver que você não é somente vencedor. A Bíblia vai dizer que você é mais que em Cristo Jesus. Não é com essas forças, mas é com a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar até aí, né? Até o 14. E próxima aula
nosso obreiro, irmão Patrick, está na continuidade, né? E se Deus permitir, eu pegar aqui no 17 também. Eu quero a resposta das boias, né, dos reis.